Olá, seja bem-vindo ao Manhã Literária, um programa promovido pela EMAGES, Escola Superior da Magistratura, da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, em parceria, é claro, com o Odisseia Academy, uma escola online e virtual de desenvolvimento humano. Toda manhã de sexta-feira, uma indicação muito boa para o seu fim de semana, uma leitura agradável que vai ampliar os seus horizontes. E o livro de hoje é Pense como um cientista de foguetes. É, isso mesmo. O autor é Ozan Varol. Pense como um cientista de foguetes. Bem, vamos começar pelo autor do livro. Ozan Varol é de Istambul e ele se transferiu para os Estados Unidos, onde se formou em astrofísica e, claro, foi trabalhar na NASA no programa de lançamento de foguetes. Qual é a proposta do livro? O livro não quer falar sobre foguetes. O livro não quer falar sobre astrofísica. Não é um livro técnico sobre lançamento de foguetes. Por incrível que pareça, esse é um livro que nos ensina a pensar. Como pensar de forma eficaz? Como resolver problemas? E ele parte de toda a experiência das pessoas que trabalham na NASA e que enfrentaram e enfrentam os maiores desafios para lançar um foguete. Aqui ele traz algumas dicas, alguns parâmetros para que a gente possa ampliar nossa capacidade de raciocínio. E ele começa contando uma história muito interessante. Hoje, na astrofísica, nós sabemos que 95% do universo é composto de uma matéria e energia, porque matéria e energia é dual, né? Está sempre junto, de uma matéria e de uma energia escura, que não interage com a luz, não emite luz, mas que exerce efeitos gravitacionais, ou seja, atrai astros, planetas, galáxias. Essa matéria, essa energia, exerce uma força gravitacional imensa, portanto, ela é palpável, não tem nada de abstrato, a única coisa é que ela não emite luz. E nós não sabemos nada sobre a composição dessa matéria e dessa energia. Matéria e energia escura não tem nada a ver com a nossa tabela periódica. Portanto, tudo que você estudou na sua tabela periódica é apenas 5% do universo. Então, o Ozan Varol faz uma analogia muito interessante. Quando a gente está estudando o universo, é como se nós estivéssemos numa sala totalmente escura, com 5% de luz. O que ele quer dizer com isso? Que, se você quer pensar com eficácia, se você quer aprender a pensar, precisa lidar com incertezas. Você precisa lidar bem com a ignorância. O sábio, a sabedoria, é duvidar, é ignorar. Um sábio, uma mulher com sabedoria, tem mais dúvidas do que certezas. Uma pessoa que só tem certeza, ela está no caminho da ignorância. E esse é um ponto que ele começa a trazer no livro. Sabedoria e inteligência é fazer perguntas, boas perguntas, e não só responder. Porque você responde com base no conhecimento que você já adquiriu. Mas, para adquirir novos conhecimentos, você não tem respostas. Portanto, precisa aprender a fazer perguntas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E partindo dessa imagem do universo, já que nós estamos numa sala escura com 5% de iluminação, já que o universo é composto de algo que nós não conhecemos, e isso é 95%, então, adivinha? A nossa ignorância é muito maior do que o nosso conhecimento.
Se você quiser ampliar o seu conhecimento, precisa aprender a fazer perguntas. Perguntas. Perguntas baseadas em princípios, no básico. E ele fala sobre isso. Ao invés de você ficar preso ao conhecimento que você tem, aos paradigmas, às teorias, volte para o básico, para os princípios e aprenda a fazer perguntas novas. Eu me lembro de um professor do direito. Isso é interessante porque o Ozan Varol é hoje professor na faculdade de Direito. Então, embora ele se afastou da NASA, da área de astrofísica, de lançamento de foguetes, e foi se dedicar à carreira de professor, a ensinar as pessoas a pensarem. E foi para a faculdade de Direito ensinar as pessoas a pensarem com base nesses parâmetros do lançamento de foguetes. E ele me recorda um professor que eu tive na UFMG, que me disse assim uma vez: toda vez que você estiver diante de um problema do direito, que você não conseguir nem pensar no início de uma solução, volte para o básico, volte para os fundamentos, raciocine, faça perguntas e construa uma resposta. É muito interessante. Então ele vai dizer que no lançamento do foguete, os cientistas têm que fazer isso. Eles têm alguns conhecimentos básicos. Quando eles voltam para esses conhecimentos básicos, eles começam a fazer perguntas, começam a criar soluções que não existiam. Outro ponto que é muito interessante nesse livro, ele diz assim: teste como se você estivesse voando e voe como você testou. Qual é a ideia aqui? Você pode ter ideias maravilhosas. Você pode ter projetos maravilhosos, mas eles precisam ser testados. Você precisa colocar à prova as suas ideias. Nenhuma ideia surge perfeita. Toda ideia surge como uma semente, ela precisa se desenvolver. Se você não coloca suas ideias à prova, você começa a alimentar fantasias. Você começa a acreditar que pelo simples fato de você ter pensado algo, esse algo é verdadeiro e aplicável. Não, não. Muitas vezes o que você teve foi uma intuição. Aquilo precisa ser testado, aquilo precisa ser debatido, aquilo precisa ir para o escrutínio. Só depois aquela ideia amadurece e se aperfeiçoa. E depois que você aperfeiçoa a ideia, tem que executar de acordo com os princípios da ideia. Não dá para executar fora, porque senão você perde todo o trabalho prévio. Olha que interessante isso. Outro aspecto dos foguetes que nos ajudam a pensar é o seguinte: existem etapas de propulsão. Pense nisso. Um foguete, para sair do chão, ele precisa de propulsões gigantescas. Geralmente são aquelas laterais, são os foguetes mesmo, gigantes, que levam aquela cápsula até uma determinada altitude. Quando chega numa altitude, ele precisa se desfazer desses propulsores pesados. Sabe por quê? Senão ele não sobe mais. Ele se desfaz, então, desses foguetes pesados e aciona foguetes menores. Esses foguetes menores levam a cápsula para uma nova altitude, para uma segunda fase da subida. Quando ele atinge uma altitude máxima, ele se desfaz desses foguetes pequenininhos e agora tem um motor pequenininho, uma propulsão pequena, e assim a cápsula sai de órbita. Moral da história: se você quer subir, se você quer se aperfeiçoar num projeto, na sua vida, você precisa aprender a abrir mão daqueles instrumentos que te levaram até aquela altitude. O que te trouxe até aqui
pode estar te impedindo de continuar crescendo. Então, precisamos de sabedoria para identificar que, depois que você vai atingindo estágios na sua vida, você precisa abrir mão daquilo que ficou pesado, daquilo que não serve mais para o seu progresso. E precisa abrir mão disso, precisa ficar mais leve e mais veloz. Essa é a lógica dos foguetes. Bom, são dicas incríveis, incríveis, que nos ajudam a melhorar a nossa forma de raciocinar, a nossa forma de resolver problemas. No fundo, o que nós aprendemos com esse livro? E o Ozan Varol é enfático ao dizer isso. O que mais prejudicou os cientistas no lançamento dos foguetes não era o que eles ignoravam, eram as certezas que eles tinham. Eles tinham certezas, acreditavam em teorias que estavam erradas, mas eles acreditavam com tanto fanatismo que aquilo atrasou a pesquisa. Somente quando eles admitiram que não conheciam e abriram as suas mentes para aprenderem coisas novas, eles avançaram. Não permita que o seu conhecimento se transforme numa algema. Não permita que o seu conhecimento te paralise. Curiosidade. Tenha curiosidade. Abra sua mente para aquilo que você ainda não explorou. Tente pensar de maneira diferente. Tente outros caminhos. Faça perguntas novas. É isso que fará com que você avance. O seu conhecimento te trouxe até onde você está. O que vai te conduzir para mais adiante é o que você vai aprender de novo. É o conteúdo novo que você vai assimilar. Pense nisso, porque pensando dessa forma, você está pensando como um cientista de foguetes.